Luna era apenas mais uma assistente em busca de uma oportunidade. Mas quando o destino a coloca lado a lado com o poderoso Enrico Salvatore em uma ilha deserta, suas vidas mudam para sempre. Uma história de paixão e sobrevivência. Assista agora e viva cada emoção. O elevador disparou para o 40º andar da Salvatore Enterprises. Luna Santos apertou a barra do vestido azul marinho, sua única peça social, comprada com o último salário. Seu reflexo multiplicava-se infinitamente nas paredes espelhadas do elevador, cada imagem lembrando-a do quanto não pertencia àquele mundo. As portas se abriram para um universo de mármore e vidro. O perfume de lírios se misturava ao café premium, mas Luna mal conseguia respirar. Esta era sua única chance, a entrevista que poderia mudar sua vida, se ela conseguisse convencer o poderoso Enrico Salvatore que merecia estar ali. Seus saltos ecoaram pelo corredor quando a secretária a conduziu à sala da diretoria. São Paulo se estendia infinita através das janelas panorâmicas, um lembrete da altura onde estava. E de quanto tinha a perder. Ao entrar na sala de Helena Campos, Luna sentiu o impacto imediato da vista deslumbrante que se descortinava diante dela. O horizonte de São Paulo se estendia como um mar de concreto e vidro, com arranha-céu cintilando sob o sol da manhã. Os carros pareciam formigas em movimento constante, e o burburinho da cidade chegava abafado, como um eco distante. Era uma visão poderosa, mas que fazia seu estômago revirar de nervosismo. Helena, sentada atrás de uma mesa moderna de madeira escura com detalhes metálicos, observava Luna com um olhar calculista. Os óculos de grife brilhavam sob a luz natural que inundava a sala, reforçando sua postura autoritária e impecável. Com um movimento quase teatral, ela folheou o currículo que tinha em mãos, o silêncio apenas intensificando o som dos ponteiros de um relógio de parede minimalista. Seu currículo é modesto, Helena comentou, com um leve sorriso que parecia mesclar profissionalismo e condescendência. Luna respirou fundo, tentando manter a compostura, mesmo sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Ela sabia que não tinha experiência ou a formação de outros candidatos, mas estava ali, determinada a provar seu valor. A porta se abriu antes que Luna pudesse responder, e o ar na sala pareceu mudar, carregado por uma energia quase palpável. Enrico Salvatore entrou, sua presença dominando o ambiente. Alto, com ombros largos e terno italiano impecável, ele parecia exalar autoridade e confiança. Seu olhar penetrante fixou-se em Luna, avaliando-a com desconcertante interesse. Diga-me por que quer realmente trabalhar aqui, senhorita Santos. Sem o discurso ensaiado. O aroma de sândalo e especiarias que o acompanhava parecia intensificar a atmosfera, tornando o momento ainda mais desafiador. Porque eu quero mostrar que posso ser mais, senhor Salvatore. E, sinceramente, não tenho nada a perder. Esta é minha chance de alcançar algo maior. Um brilho de aprovação iluminou seu olhar. Helena, prepare o contrato. A senhorita Santos começa amanhã. Os dias na Salvatore Enterprises eram intensos, marcados pelo tilintar de saltos no piso de mármore e os unidos suaves dos elevadores panorâmicos. Luna aprendeu rapidamente que Enrico exigia perfeição em tudo. Cada documento, cada compromisso, cada detalhe precisava refletir a excelência que ele mesmo personificava. Regina, a secretária executiva de cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e perfume francês intimidador, não escondia seu desdém. Mantenha distância, aconselhou com um sorriso afiado como navalha. Não importa o quanto ele pareça acessível, você é apenas mais uma funcionária. Mas havia momentos, breves como relâmpagos, em que Luna captava algo diferente no olhar de Enrico. Um lampejo de interesse quando seus olhos se encontravam sobre pilhas de documentos, uma suavidade inesperada em sua voz grave ao elogiar seu trabalho. 3 semanas depois de sua contratação,
Uma discussão acalorada em sua sala mudaria tudo. Comprar a Silveira agora seria nossa ruína, exclamava Ricardo Mendes, um dos diretores, seu rosto vermelho de exaltação. A verdadeira ruína, Henrico respondeu com frieza controlada, seria deixar nosso maior concorrente aproveitar esta oportunidade. Minutos depois, ele chamou Luna à sua sala. O escritório estava banhado pela luz dourada do entardecer, criando sombras dramáticas que dançavam nas paredes enquanto ele se movia. Organize uma viagem para Manaus, disse, sua voz assumindo um tom mais suave. Partiremos amanhã no meu jato particular. Partiremos, senhor? Sim. Seu olhar a estudou com uma intensidade que fez seu coração tropeçar. Preciso de você lá. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no subúrbio, Luna mal conseguiu dormir. O ventilador antigo zumbia no canto, marcando as horas que passavam lentamente. Não era apenas o medo de voar que a perturbava, era a perspectiva de passar 3 dias sozinha com o homem que, sem querer, começava a ocupar seus pensamentos. O hangar particular emergia da neblina matinal como um gigante adormecido. O ar frio carregava o cheiro metálico de combustível misturado à umidade da manhã quando Luna chegou. Henrico já a esperava, surpreendentemente diferente do usual, sem paletó, a camisa branca com mangas dobradas revelando antebraços fortes, um relógio de piloto substituindo sua peça de grife habitual. Venha, ele a conduziu até o jato prateado que reluzia sob as primeiras luzes do dia, sua mão pousando levemente em suas costas. O toque, mesmo através do tecido do blazer, enviou arrepios por sua espinha. Quero lhe mostrar algo. Na cabine de comando, com seu painel de instrumentos complexos brilhando suavemente, ele a surpreendeu indicando o assento do copiloto. O couro macio e ainda frio da poltrona rangia suavemente enquanto ela se acomodava. Talvez entender como tudo funciona ajude com seu medo, ele disse, inclinando-se para ajustar seu cinto de segurança, seu perfume envolvendo-a momentaneamente. Enquanto explicava os instrumentos, sua voz assumindo um tom mais suave e pessoal, Luna percebeu uma mudança nele. Aqui, longe dos escritórios e reuniões, Henrico parecia mais relaxado, mais verdadeiro. Pronta? Ele perguntou, iniciando a sequência de decolagem, seus movimentos fluidos e precisos nos controles. Luna sentiu, tentando ignorar como seu coração acelerava cada vez que ele se inclinava em sua direção. O sol nascente pintava o cockpit com tons dourados, criando um momento quase mágico entre eles. Não sabia se era pelo medo da altura ou pela proximidade dele, mas algo lhe dizia que esta viagem mudaria tudo. Incrível, não é? Henrico comentou, um sorriso genuíno suavizando suas feições normalmente sérias. É por isso que amo voar. Aqui em cima, tudo parece mais claro, mais simples. Luna o observou de soslaio, notando como ele parecia mais jovem, mais relaxado nos comandos do avião. Era como se todas as camadas de formalidade e controle que ele mantinha no escritório derretessem a cada metro que ganhavam de altitude. Quer experimentar? Ele perguntou de repente, fazendo-a engasgar. Como assim? Manter o manche reto. É mais fácil do que parece. Seus olhos encontraram os dela, um brilho de diversão dançando neles. Confie em mim. Luna hesitou por um momento, mas algo no olhar de Henrico, uma mistura de gentileza e desafio, a fez assentir. Ele guiou sua mão até o manche, seus dedos cobrindo os dela. Sente a vibração? Sua voz era baixa, próxima a seu ouvido. O avião fala com você através dela. É como uma dança, você precisa sentir o ritmo, se mover com ele. O toque de sua mão era quente, firme, suas calosidades surpreendendo Luna. Não eram as mãos macias que ela esperaria de um executivo, mas mãos que contavam histórias de trabalho real, de paixão pela aviação. Por alguns minutos mágicos, voaram assim,
suas mãos unidas nos controles, o mundo diminuindo abaixo deles, o sol da manhã transformando as nuvens em algodão dourado. Luna começava a entender o que Enrico queria dizer sobre liberdade. A primeira indicação de problema veio através de uma mudança sutil na vibração do avião. Enrico franziu o senho, estudando os instrumentos com intensidade renovada. O que foi? Luna perguntou, notando a mudança em sua postura. Provavelmente nada, ele respondeu, retomando o controle total da aeronave. Mas aquela formação de nuvens à frente não estava no radar meteorológico. Luna observou pela janela a massa de nuvens escuras que se formava no horizonte. Pareciam diferentes das outras, mais densas, mais ameaçadoras, com tons esverdeados que faziam seu estômago revirar. Devemos desviar? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ainda não. Enrico ajustou alguns controles, sua expressão voltando à seriedade profissional que ela conhecia do escritório. Vou tentar contato com o controle de tráfego para uma atualização meteorológica. O rádio crepitou com estática quando ele tentou a comunicação. Luna observou suas mãos nos controles, ainda firmes, ainda seguras, mas com uma tensão sutil que não estava lá antes. Torre de controle. Aqui é Jato Salvatore, ele tentou novamente, solicitando informação meteorológica atualizada para setor 7. Apenas estática respondeu. A luz do sol que antes os banhava começava a diminuir, engolida pela aproximação da tempestade. O ar na cabine ficou mais pesado, carregado de uma tensão que ia além do medo de voar de Luna. Talvez devêssemos, ela começou, mas sua voz foi cortada por uma turbulência súbita que sacudiu a aeronave. Enrico assumiu uma postura mais alerta, os movimentos nos controles tornando-se mais precisos e rápidos. Coloque o cinto, ordenou, a voz recuperando o tom autoritário que Luna conhecia do escritório. Ela obedeceu, as mãos tremendo levemente enquanto ajustava o fecho. Através da janela, podia ver as nuvens escuras cercando-os, engolindo o azul do céu que há poucos minutos parecia tão seguro. Enrico, sussurrou, o medo fazendo sua voz falhar sem que ela percebesse o uso de seu primeiro nome. Ele virou-se para ela por um breve momento, seu olhar carregado de uma intensidade que fez seu coração parar. Eu não vou deixar nada acontecer com você, Luna, disse, sua voz suave apesar da tensão evidente. Confie em mim. O trovão que seguiu suas palavras pareceu fazer o próprio ar vibrar, e a escuridão da tempestade finalmente os engoliu por completo. O avião mergulhou. Luna sentiu seu estômago revirar quando um relâmpago cortou o céu, iluminando o rosto de Enrico. Pela primeira vez, viu medo nos olhos do homem que comandava um império. Mayday! A voz dele cortou através da tempestade. O rádio crepitou em resposta. Estática. Apenas estática. Um estrondo ensurdecedor. Faíscas dançaram sobre a asa direita. O painel de instrumentos piscou uma última vez antes de morrer. Luna! A voz de Enrico alcançou através do caos. Olhe para mim. Seus olhos encontraram os dela, intensos e determinados. Vamos sair dessa. Confie em mim. Ela confiou. Mesmo quando o motor falhou. Mesmo quando a ilha surgiu através da cortina de chuva. Mesmo quando o impacto inevitável se aproximava. O último pensamento de Luna antes do choque foi que, se tinha que cair do céu, ao menos estava caindo com ele. Luna! A voz de Enrico cortou através de seu pânico. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome, e algo na forma como ele o pronunciou fez seu coração saltar por razões que nada tinham a ver com medo. Preciso que você seja meus olhos agora. Observe a asa direita e me avise se ver qualquer alteração. Ela sentiu, grata por ter algo em que se concentrar além do terror. A chuva castigava a fuselagem com força ensurdecedora,
como milhares de pedras sendo atiradas contra o metal. Os instrumentos de navegação estão falhando, Enrico murmurou, mais para si mesmo que para ela. Seus dedos dançavam sobre os controles com urgência controlada. Precisamos encontrar. Suas palavras foram interrompidas por uma turbulência particularmente violenta. Luna sentiu seu estômago revirar quando o avião despencou vários metros antes de Enrico conseguir recuperar o controle. Senhor Enrico! Ela gritou, apontando para a frente. Através da cortina de chuva, uma massa escura se materializou, uma parede de nuvens ainda mais densa, com um tom esverdeado doentio que fez o sangue dela gelar. Supercélula, ele disse entre dentes, tentando manobrar o avião. Não podemos entrar nela. Vamos ter que... Um clarão ofuscante preencheu a cabine, seguido instantaneamente por um estampido ensurdecedor. O painel de instrumentos piscou violentamente antes de apagar por completo, deixando-os apenas com sistemas de backup. Raio, Enrico explicou, sua voz tensa. Atingiu o sistema elétrico principal. Ele virou-se para ela, a intensidade feroz em seus olhos realçada pela luz dos relâmpagos. Luna, no compartimento atrás de você, há colete salva-vidas. Pegue 2. Coletes. O pânico fez sua voz falhar. Por quê? Porque, ele respondeu, estudando o horizonte escuro com intensidade. Há uma ilha a algumas milhas daqui. Se conseguirmos chegar até lá, é nossa melhor chance de sobrevivência. Enquanto Luna lutava com os coletes, seus dedos trêmulos atrapalhando os fechos, outro impacto sacudiu a aeronave. O motor direito começou a fazer um som irregular, um chiado metálico que não deveria estar ali. Enrico. Sua voz era apenas um sussurro. Eu sei. Ele mantinha os olhos fixos à frente, suas mãos firmes nos controles apesar da situação. Luna, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos por um momento que pareceu se estender pela eternidade. Não vou deixar nada acontecer com você, ele disse, cada palavra carregada de uma promessa que ia além do momento. Mas preciso que confie em mim agora. Completamente. Eu confio, ela respondeu sem hesitar, surpreendendo a si mesma com a verdade absoluta em suas palavras. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele, desaparecendo no instante seguinte quando outro trovão explodiu acima deles. Então coloque o colete e segure-se. As próximas milhas vão ser intensas. Luna nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Cada sacudida do avião, cada ruído metálico do motor falhando fazia seu corpo tremer. Mas havia algo nos movimentos precisos de Enrico, em sua determinação inabalável, que a impedia de se entregar completamente ao pânico. 500 pés, ele anunciou, sua voz firme cortando através do rugido da tempestade. A visibilidade está praticamente zero. Vamos ter que confiar nos instrumentos de backup e... Ele parou abruptamente, inclinando-se para a frente. Ali, através da cortina de chuva, Luna vislumbrou momentaneamente uma massa escura, terra. Seu coração disparou ainda mais, se é que isso era possível, mas dessa vez não era apenas medo. Era certeza absoluta de que, se alguém podia realizar esse pouso impossível, era o homem ao seu lado. O trem de pouso pode não aguentar o impacto, Enrico explicou rapidamente, seus dedos dançando sobre os controles com precisão cirúrgica. Quando eu der o sinal, coloque a cabeça entre os joelhos e segure-se firme. Não levante até eu dizer. Sim, senhor, ela respondeu automaticamente, fazendo sorrir brevemente apesar da situação. Acho que já passamos da fase do senhor, Luna. O uso de seu primeiro nome, mais uma vez, enviou um arrepio por sua espina que nada tinha a ver com medo. Ela observou seu perfil concentrado, iluminado pelos relâmpagos, a linha forte do maxilar, a tensão nos ombros largos,
as mãos firmes nos controles. Em meio ao caos da tempestade, ele era seu ponto de ancoragem. O avião perdeu mais altitude, o motor direito agora emitindo um som agudo e irregular que fez os cabelos de sua nuca se arrepiarem. A ilha crescia à frente deles, uma massa escura de vegetação cercada por rochas traiçoeiras. 300 pés, Henrico anunciou. Uma gota de suor escorria por sua têmpora, único sinal visível de tensão. Luna. Estou pronta, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Não era coragem, era confiança absoluta no homem ao seu lado. Agora. Luna mergulhou para frente conforme instruída, seu corpo inteiro tenso em antecipação. O som da chuva era ensurdecedor, misturado ao protesto dos motores e ao rangido da fuselagem. O impacto veio em ondas. Primeiro, o toque brutal contra a água. Depois, o avião deslizando sobre a superfície enquanto o metal protestava com sons que lembravam gritos. O trem de pouso cedeu com um estalo que reverberou por toda a cabine. Luna manteve os olhos fechados, sentindo as faíscas dançarem na escuridão atrás de suas pálpebras, enquanto rezava em silêncio. Quando tudo finalmente parou, o silêncio parecia ensurdecedor. A chuva continuava caindo lá fora, misturando-se ao som de suas respirações ofegantes. Luna sentiu o toque quente da mão de Henrico em seu ombro, surpreendentemente gentil após tanta violência. Você está bem? A voz dele soava rouca, a preocupação evidente em cada sílaba. Não era mais a voz do poderoso CEO, era apenas a voz de um homem temendo pela vida de alguém importante. Luna tentou se mover e sentiu várias dores pontuando seu corpo. Tinha arranhões nos braços e um corte superficial na testa que ardia. Acho que sim, ela respondeu, fazendo uma careta ao tentar se levantar. Só alguns machucados. Henrico imediatamente começou a examinar seus ferimentos, sua expressão tensa se suavizando ao constatar que eram superficiais. Nada grave, mas precisamos limpar esses cortes assim que possível. Por um momento, ficaram assim, olhando um para o outro na penumbra da cabine, a adrenalina ainda correndo em suas veias, uma nova compreensão nascendo entre eles. Então, o cheiro de combustível invadiu suas narinas. Precisamos sair. Agora. Henrico já estava de pé, seus movimentos rápidos mas controlados. Segure minha mão e não solte, não importa o que aconteça. A chuva os atingiu como uma parede de água gelada quando deixaram o avião. Luna sentiu seus pés afundarem em areia molhada, os saltos de seus sapatos sociais tornando cada passo uma luta. O vento uivava ao redor deles, carregando o cheiro forte de combustível e vegetação tropical. Por aqui! Henrico gritou acima do rugido da tempestade, puxando-a para longe dos destroços. Seu aperto em sua mão era forte, seguro, ancorado à realidade daquele momento surreal. Eles mal haviam se afastado quando um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Luna virou-se a tempo de ver faíscas dançando sobre a asa direita do avião, seguidas por uma pequena explosão que iluminou a praia como se fosse dia. Abaixe-se! Henrico a puxou contra seu peito, girando para protegê-la com seu próprio corpo quando ondas de calor e detritos passaram por eles. Luna enterrou o rosto em sua camisa encharcada, sentindo seu coração batendo forte contra sua bochecha. Quando o perigo imediato passou, ela percebeu que ainda estava agarrada a ele, seus dedos presos no tecido molhado de sua camisa. O calor de seu corpo e o aroma da chuva na pele se misturavam numa fragrância única, estranhamente reconfortante naquele cenário caótico. Precisamos encontrar abrigo, ele disse, sua voz próxima a seu ouvido. A tempestade está piorando. Como que para confirmar suas palavras, um relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente a paisagem ao redor deles. Luna vislumbrou uma parede de vegetação densa à frente, e mais adiante, o que parecia ser uma formação rochosa.
Há uma elevação ali, Enrico apontou, esquadrinhando o terreno com a mesma precisão que costumava analisar contratos. Pode haver cavernas naturais. É nossa melhor opção no momento. A caminhada pela praia foi uma batalha contra os elementos. A areia molhada sugava seus pés, e o vento parecia determinado a derrubá-los. Luna tropeçou várias vezes, seus sapatos totalmente inadequados para o terreno, mas Enrico nunca soltou sua mão. Quase lá, ele a encorajou quando ela cambaleou novamente. Em um movimento fluido, ele passou o braço ao redor de sua cintura, oferecendo suporte. Apoie-se em mim. O contato deveria ser apenas prático, mas Luna sentiu um calor se espalhar por seu corpo apesar da chuva gelada. A força dele, sua presença sólida ao seu lado, fazia parecer possível que pudessem sobreviver a qualquer coisa. Depois do que pareceu uma eternidade, alcançaram a formação rochosa. Enrico a guiou por uma abertura estreita que, de fato, levava a uma pequena caverna natural. O som da tempestade diminuiu consideravelmente assim que entraram, embora o vento ainda uivasse na entrada. Fique aqui, ele ordenou, ajudando-a a se sentar em uma área seca. Vou verificar se há outros compartimentos e buscar alguns galhos secos mais para dentro. Precisamos nos aquecer. Não, Luna agarrou seu braço, surpresa com sua própria ousadia. Por favor, não me deixe sozinha. Algo suavizou nos olhos dele quando a fitou. Por um momento, o executivo poderoso e o piloto habilidoso deram lugar a apenas um homem olhando para ela como se estivesse vendo algo precioso e inesperado. Nunca, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Então, num gesto surpreendentemente gentil, ele tocou seu rosto, seu polegar limpando uma mistura de água da chuva e lágrimas que ela nem percebera que estava derramando. Estamos juntos nisso, Luna. E eu prometo, vou cuidar de você. As palavras dele pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que ia além da situação imediata. Por um breve momento, Luna percebeu algo passar no olhar de Enrico, uma sombra de preocupação rapidamente substituída por determinação. Fique aqui, ele disse, removendo seu paletó encharcado e colocando-o sobre os ombros dela. Vou apenas até a entrada buscar alguns galhos que vi. Não vou demorar. Luna observou enquanto ele se movia com eficiência, mesmo naquelas condições adversas. Em minutos, Enrico havia organizado uma pequena fogueira usando galhos relativamente secos do interior da caverna e um isqueiro que carregava no bolso. O fogo lançava sombras dançantes nas paredes rochosas, criando um pequeno círculo de luz e calor que parecia mantê-los seguros do caos da tempestade lá fora. Luna tremeu, tanto de frio quanto de realização tardia do perigo que haviam enfrentado. Aqui, Enrico sentou-se ao seu lado, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Precisamos nos manter aquecidos até a tempestade passar. Como você consegue? Ela perguntou suavemente, observando seu perfil iluminado pelo fogo. Manter a calma assim? Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Anos de prática em situações de crise. Ele pausou, seu olhar fixo nas chamas. Embora deva admitir que esta é a primeira vez que caio em uma ilha deserta com minha assistente. A tentativa de humor a fez sorrir, apesar da situação. Era um lado dele que ela nunca tinha visto no escritório. Este homem que podia fazer piadas em meio ao caos, que usava sua força não para intimidar, mas para proteger. Você salvou nossas vidas, ela disse baixinho. Era minha responsabilidade, ele respondeu, sua voz assumindo um tom mais grave. Eu deveria ter previsto a tempestade. Deveria ter. Não, Luna o interrompeu, surpreendendo a ambos com sua firmeza. Você fez o impossível. Qualquer outro piloto. Não pense nisso, ele cortou, mas sua mão encontrou a dela no escuro, apertando levemente. O toque era quente, reconfortante,
enviando pequenas correntes elétricas por seu braço. O silêncio que seguiu era confortável, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e o rugido distante da tempestade. Luna percebeu que, apesar de tudo, sentia-se segura. Havia algo na presença de Enrico, na forma como ele assumirá o controle da situação, que a fazia acreditar que sobreviveriam. Descanse um pouco, ele disse depois de um tempo, sua voz mais suave que o normal. Amanhã precisaremos explorar a ilha, encontrar água fresca, fazer sinais de socorro. E você? Vou manter guarda, respondeu simplesmente, seu rosto iluminado pelo reflexo das chamas. Durma, Luna. Eu estou aqui. Ela queria protestar, dizer que ele também precisava descansar, mas o calor do fogo e o cansaço da adrenalina começavam a cobrar seu preço. Sem perceber, Luna se viu inclinando levemente contra o ombro dele, seus olhos pesados. O último pensamento que teve antes de adormecer foi sobre como o poderoso Enrico Salvatore, o homem que ela conhecera como um executivo frio e calculista, agora parecia tão diferente, ainda forte, ainda no controle, mas de uma forma que a fazia se sentir protegida ao invés de intimidada. E se, em algum momento durante a noite, ela o sentiu ajustar o paletó sobre seus ombros ou afastar uma mecha de cabelo de seu rosto com surpreendente delicadeza, bem, talvez algumas coisas precisassem esperar o amanhecer para serem pensadas. Luna acordou com o som suave das ondas e o calor do sol em seu rosto. Por um momento, ficou desorientada, o cheiro de maresia e rocha úmida tão diferente de seu pequeno apartamento. Então as memórias da noite anterior inundaram sua mente, e ela se sentou abruptamente. Bom dia! A voz grave de Enrico a fez virar-se. Ele estava de pé na entrada da caverna, os primeiros raios de sol desenhando sua silhueta imponente. Sua camisa branca, ainda levemente úmida, colava em seus ombros largos, e seus cabelos escuros estavam bagunçados pelo vento marinho de uma forma que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Você ficou acordado a noite toda? Ela perguntou, notando o cansaço refletido em seu olhar. Alguém precisava manter vigilância. Ele respondeu simplesmente, então estendeu algo para ela. Tome. Não é café expresso, mas vai ajudar. Era água fresca em uma garrafa que ele devia ter recuperado do avião. Luna bebeu avidamente, só então percebendo como estava sedenta. Observou enquanto ele se movia pela caverna, organizando o que parecia ser um conjunto de itens salvos dos destroços. Consegui recuperar algumas coisas úteis antes que o fogo consumisse completamente a aeronave, ele explicou, sua voz profissional como se estivesse em uma reunião de negócios e não em uma ilha deserta. Água, algumas barras de proteína, um kit de primeiros socorros, sinalizadores. O que acontece agora? Luna perguntou, tentando ignorar como seus pés doíam nos sapatos de salto arruinados. Enrico se aproximou, ajoelhando-se à sua frente. Mesmo naquela posição, sua presença era comandante. Primeiro, precisamos tratar disso, ele disse, gentilmente tocando um arranhão em seu braço que ela nem havia notado. Depois, vamos estabelecer prioridades, água fresca, abrigo mais permanente, sinais de socorro. Seus dedos eram surpreendentemente delicados enquanto limpava e enfaixava o machucado. Luna tentava não se concentrar demais em como sua pele formigava sob o toque dele, ou como seu perfume, ainda perceptível apesar de tudo, a fazia sentir coisas que definitivamente não deveria estar sentindo por seu chefe. Pronto, ele disse suavemente, seus olhos encontrando os dela. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, presos em uma bolha de tensão que nada tinha a ver com sua situação precária. Um pássaro tropical cortou o ar com seu canto estridente, quebrando o momento. Enrico se levantou em um movimento fluido, estendendo a mão para ajudá-la. Há uma nascente de água doce não muito longe daqui, ele disse, voltando ao modo prático. Encontrei enquanto você dormia.
Mas primeiro, ele se abaixou, pegando algo de sua pilha de itens resgatados. Isso deve ajudar. Era um par de tênis esportivos que ela reconheceu da pequena academia que havia no jato. Não eram do seu tamanho, mas seriam infinitamente melhores que os saltos destruídos. Como você, ela começou, tocada por esse pequeno ato de consideração. Um bom líder antecipa as necessidades de sua equipe, ele respondeu com um pequeno sorriso, aquele que ela só via raramente no escritório. Embora devo admitir que essa é a primeira vez que preciso me preocupar com calçados adequados para a sobrevivência em ilha deserta. Luna não pôde conter um sorriso enquanto calçava os tênis. Quando se levantou, encontrou Enrico observando-a com uma expressão que fez seu coração acelerar. "O que foi?" perguntou, subitamente consciente de sua aparência desarrumada. "Nada", ele respondeu, pegando uma das garrafas de água. "É só que você parece diferente aqui." "Mas desgrenhada", ela sugeriu, tentando ajeitar o cabelo rebelde. "Real", ele completou, sua voz mais suave. Então, como se percebesse que havia dito demais, ele assumiu novamente sua postura de comando. "Vamos. Temos muito trabalho pela frente, e o sol já está alto." A ilha revelava-se diferente à luz do dia. A vegetação era densa e exuberante, com tons de verde tão intensos que faziam os olhos doerem. O ar estava pesado com umidade e perfumes tropicais, flores exóticas, terra molhada, maresia. Enrico caminhava à frente, abrindo caminho pela vegetação com a mesma determinação com que conduzia reuniões de conselho. Ocasionalmente, ele estendia a mão para ajudar Luna a passar por algum trecho mais difícil, e cada toque, por mais breve, enviava pequenas correntes elétricas por sua pele. "A nascente fica logo depois daquela formação rochosa", ele disse, a voz calma e segura, mesmo enquanto o suor fazia sua camisa aderir ao corpo, destacando os músculos sob o tecido. Luna tentou ignorar, mas era impossível não notar. "Precisamos encontrar uma rota segura até lá." O som de água corrente ficava mais claro conforme avançavam pela trilha irregular. Quando chegaram à nascente, Luna parou, o fôlego escapando de seus lábios. Diante deles, uma pequena cascata deslizava pelas rochas, formando uma piscina de água cristalina antes de desaparecer na floresta. "É lindo", ela sussurrou, fascinada pela forma como a luz do sol refletia na superfície, criando pequenos arco-íris na água. "E potável", Enrico respondeu, sempre prático, mas havia algo mais suave em sua expressão, como um traço de diversão no brilho de seus olhos. "Vou precisar improvisar alguns recipientes para armazenar." Enquanto isso, ele hesitou por um momento, parecendo subitamente consciente de algo. "Você deve querer se refrescar. Vou verificar a área, te dar um pouco de privacidade." "Não." A palavra escapou rápido demais, carregada de um nervosismo que a surpreendeu. "Quer dizer, não precisa se afastar. É mais seguro se ficarmos juntos, não é?" Por um momento, algo intenso flamejou em sua expressão. "Sim", ele respondeu, sua voz mais rouca que o habitual. "É mais seguro." Luna se abaixou para lavar o rosto, tentando ignorar como sua pele queimava sob a presença dele. A água estava deliciosamente fresca, e ela não pôde conter um pequeno suspiro de prazer quando a sentiu escorrer por seu pescoço. Um som baixo a fez olhar para cima. Enrico havia se virado de costas, seus ombros visivelmente tensos. "Vou verificar aquelas árvores frutíferas que avistei", ele disse, sua voz controlada. "Fique onde posso vê-la." Enquanto observava se afastar, Luna percebeu que a dinâmica entre eles estava mudando sutilmente. Não era mais apenas chefe e assistente, nem mesmo sobreviventes de um acidente. Era algo mais, algo que fazia seu coração acelerar cada vez que seus olhares se encontravam.
Luna! O chamado dele interrompeu seus pensamentos. Venha ver isso. Ela o encontrou próximo a uma árvore carregada de frutas que ela não reconheceu. Enrico alcançou um dos frutos mais altos com facilidade, sua camisa subindo levemente e revelando uma faixa de pele bronzeada que fez Luna corar e desviar o olhar. Manga selvagem, ele explicou, cortando a fruta com um pequeno canivete que devia ter resgatado do avião. O aroma doce encheu o ar entre eles quando ele ofereceu metade para ela. Cuidado, é suculenta. Luna aceitou a fruta, tentando não focar demais em como os dedos dele roçaram os seus na entrega. O sabor explodiu em sua boca, doce, tropical, intenso como tudo naquela ilha parecia ser. Uma gota do suco escorreu por seu queixo, e antes que pudesse reagir, Enrico estendeu a mão, limpando-a com o polegar em um gesto que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos se encontraram, e Luna sentiu o ar ficar mais denso entre eles. Luna começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando um ruído na vegetação o surpreendeu. Enrico afastou a mão de seu rosto, embora seus olhos permanecessem fixos nela, aquele verde intenso que parecia guardar 1000 segredos não ditos. Com um suspiro quase imperceptível, ele retomou sua postura de CEO. O sol logo vai ficar forte, disse, sua voz voltando ao tom profissional que ela conhecia tão bem do escritório. Precisamos coletar suprimentos e marcar nosso caminho de volta. Luna assentiu, secretamente grata pela tarefa que ocuparia sua mente, mesmo que seu corpo inteiro ainda formigasse com a memória do toque dele. Era mais fácil focar em sobrevivência do que tentar entender por que seu coração disparava cada vez que ele a olhava daquela maneira. Enquanto observava organizando metodicamente as frutas coletadas, pensou em como o Enrico desta ilha era diferente do homem que conhecera no escritório, ainda forte, ainda no controle, mas de uma forma que a fazia querer se aproximar ao invés de se afastar. O sol começava a baixar quando retornaram à caverna, carregando água fresca e frutas. O calor do dia havia deixado ambos exaustos e Luna sentia cada músculo de seu corpo protestar com o esforço em comum. Uma brisa marinha soprava do oceano, trazendo algum alívio do calor tropical. Precisamos nos organizar antes que escureça, Enrico disse, sua voz rouca do cansaço. Vou buscar mais lenha para o fogo. Deixe eu ajudar, Luna se ofereceu, levantando-se mesmo com os protestos de seu corpo. Você já fez muito hoje, ele respondeu, com o olhar carregado de uma ternura inesperada. Descanse um pouco. Mas Luna já estava de pé, determinada. Somos uma equipe, não somos. Algo lampejou no olhar dele, surpresa, admiração, e algo mais intenso que fez o ar entre eles parecer eletrizado. Sim, ele respondeu depois de um momento. Somos. Trabalharam em silêncio confortável, coletando madeira na borda da floresta. O sol poente pintava tudo em tons dourados e rosados, criando uma atmosfera quase irreal. Luna estava tão concentrada em sua tarefa que não viu a raiz saliente. Seu pé prendeu e ela cambaleou para frente, deixando cair os galhos que carregava. Enrico a segurou antes que caísse, seus reflexos rápidos surpreendendo-a. De repente, ela estava em seus braços, suas costas pressionadas contra o peito forte dele, suas mãos grandes e quentes segurando sua cintura. Cuidado, ele murmurou, sua voz próxima a seu ouvido enviando arrepios por sua espinha. Luna podia sentir o calor dele através das roupas finas, o ritmo de sua respiração, o leve tremor em suas mãos que sugeria que ele estava tão afetado quanto ela por essa proximidade repentina. Lentamente, ela se virou em seus braços, precisando ver seu rosto. O sol poente derramava uma luz suave sobre ele, realçando a intensidade em seu olhar, que a fez prender a respiração. Luna, ele sussurrou seu nome como uma prece, uma de suas mãos subindo para tocar seu rosto com surpreendente delicadeza. Seu polegar traçou suavemente sua bochecha,
e ela instintivamente inclinou o rosto em direção ao toque. O mundo parecia ter parado. Não havia ilha, não havia acidente, não havia hierarquia corporativa, apenas eles dois naquele momento suspenso no tempo. Luna podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito, tão acelerado quanto seu próprio. Enrico inclinou-se levemente, seus lábios a centímetros dos dela. O ar entre eles estava carregado de possibilidades, de desejo contido, de promessas não ditas. Luna fechou os olhos, sentindo a respiração dele misturar-se à sua. Um trovão distante cortou o ar, fazendo-os se separarem abruptamente. A tempestade tropical que havia se formado no horizonte avançava rapidamente em sua direção. Precisamos voltar, Enrico disse, sua voz rouca traindo sua própria agitação. Mas ele não a soltou imediatamente, seus dedos acariciando levemente seu rosto uma última vez antes de se afastar. A noite vai ser difícil. Luna não tinha certeza se ele estava falando da tempestade que se aproximava ou da tensão palpável entre eles. Talvez de ambas. Na segurança relativa da caverna, o rugido da tempestade criava uma atmosfera quase irreal. O fogo que Enrico havia acendido projetava sombras dançantes nas paredes rochosas, enquanto o vento uivava na entrada como um animal selvagem. A chuva caía em cortinas densas, criando uma parede líquida que os isolava do resto do mundo. Luna estava sentada próxima ao fogo, observando as chamas enquanto tentava controlar seu coração ainda acelerado pelo momento que haviam compartilhado. Enrico movimentava-se pela caverna com sua habitual eficiência, verificando suas provisões, ajustando a lenha, mantendo-se ocupado, mas ela podia sentir seus olhos voltando para ela constantemente. Um trovão particularmente forte a fez sobressaltar-se. No mesmo instante, Enrico estava ao seu lado, como se não pudesse evitar a necessidade de protegê-la. Está tudo bem, ele disse suavemente, sentando-se próximo a ela. A caverna é segura. O calor dele, misturado ao do fogo, a envolvia como um cobertor. Luna podia sentir o perfume que ainda persistia em sua pele, uma mistura de sua colônia cara com suor e maresia, uma combinação que fazia seu coração disparar por razões que nada tinham a ver com medo. Não é a tempestade que me assusta, ela sussurrou, reunindo coragem para olhar em seus olhos. O verde de suas íris parecia mais profundo à luz do fogo, como uma floresta antiga guardando segredos. Enrico a estudava com uma intensidade que fazia o ar entre eles parecer eletrificado. Luna. Sua voz era rouca, quase vulnerável. Isso, é perigoso. Por quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo completamente. Porque, ele respirou fundo, sua mão subindo para tocar seu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua força física. Uma vez que eu comece, não sei se conseguirei parar. O toque dele era como fogo em sua pele, despertando cada nervo de seu corpo. Luna inclinou o rosto em direção à sua mão, seus olhos nunca deixando os dele. Então não pare, ela sussurrou. Foi como se algo quebrasse dentro dele. Em um movimento fluido, Enrico a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra deslizando para sua nuca. Seus olhos procuraram os dela uma última vez, pedindo permissão, procurando certeza. Luna respondeu eliminando a distância entre eles. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase reverente, um contraste impressionante com a tempestade que rugia lá fora. O beijo tinha gosto de manga tropical e promessas não ditas, de desejo contido e descobertas inesperadas. Os lábios de Enrico eram surpreendentemente macios contra os seus, sua barba por fazer criando uma sensação deliciosamente áspera que fazia sua pele formigar. Quando ele aprofundou o beijo, Luna sentiu como se todo seu mundo estivesse simultaneamente desmoronando e se reconstruindo. Suas mãos grandes a seguravam como se ela fosse algo precioso e inestimável,
enquanto sua boca provava com uma paixão que fazia seus joelhos fracos. Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito, seu corpo sólido e quente a envolvendo completamente. O beijo parecia conter todas as palavras não ditas entre eles, toda a tensão acumulada, todo o desejo que haviam tentado negar. Era poder e vulnerabilidade, força e suavidade, proteção e entrega, tudo misturado em uma dança de lábios e línguas que fazia o tempo parar. Quando finalmente se separaram em busca de ar, permaneceram próximos, testas encostadas, respirações ofegantes se misturando. Os olhos de Enrico, quando encontraram os seus, estavam escuros de desejo e brilhantes de emoção. Luna, ele sussurrou seu nome como uma prece, seus dedos traçando suavemente a curva de seu rosto. Você não tem ideia do que faz comigo. Um trovão distante ecoou pela caverna, mas desta vez Luna não se assustou. Como poderia sentir medo quando estava nos braços do homem que havia se tornado seu porto seguro em meio ao caos? Enrico a mantinha próxima, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas enquanto seu outro braço a envolvia protetoramente. O fogo crepitava suavemente, lançando um brilho dourado sobre eles, criando um mundo particular onde só existiam os dois. Desde quando? Luna perguntou baixinho, sua voz ainda trêmula de emoção. Ele sorriu levemente, aquele sorriso raro que ela só via quando estavam sozinhos. Acho que desde o primeiro dia, quando você entrou na minha sala com aquela determinação nos olhos. Sua mão subiu para acariciar seu rosto. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que não teve medo de me encarar de volta. Eu estava apavorada, ela confessou, inclinando-se no toque dele. Não estava. Seus olhos brilhavam com algo entre admiração e desejo. Estava nervosa, sim, mas não apavorada. Você tem uma força dentro de você, Luna, uma que talvez nem você mesma perceba ainda. Ela riu suavemente. Olha quem fala. O poderoso Enrico Salvatore, que comanda impérios com um olhar. Aquele homem, ele disse, sua voz assumindo um tom mais sério, é apenas uma parte de quem eu sou. Uma máscara que aprendi a usar tão bem que às vezes esqueço que existe algo mais. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula com delicadeza. Até você aparecer e começar a desmontar todas as minhas defesas, uma a uma. Luna sentiu seu coração acelerar com a confissão. Era surreal ver este homem tão poderoso, que ela sempre observara de longe com uma mistura de admiração e intimidação, agora vulnerável em seus braços. Isso é ruim? Ela perguntou, sua mão subindo hesitante para tocar seu rosto, sentindo a textura áspera de sua barba por fazer. Deveria ser. Ele virou o rosto para beijar sua palma. Mas pela primeira vez na minha vida, não me importo em perder o controle, desde que seja com você. As palavras dele fizeram algo derreter dentro dela. Luna se moveu para mais perto, seus dedos deslizando para sua nuca, sentindo a textura dos cabelos escuros entre seus dedos. Os olhos de Enrico escureceram com um gesto. Luna. Seu nome saiu como um aviso rouco. Não pense, ela sussurrou, aproximando seus lábios dos dele. Apenas sinta. Desta vez, quando se beijaram, foi diferente. Não havia mais hesitação, apenas desejo puro e verdade crua. Enrico a beijava como se quisesse memorizar cada detalhe, cada suspiro, cada tremor. Suas mãos grandes a seguravam com força controlada, como se ela fosse simultaneamente algo precioso e vital como o ar. Um relâmpago iluminou a caverna, seguido pelo estrondo do trovão, mas eles mal notaram. Estavam perdidos um no outro, descobrindo uma nova forma de comunicação através de toques e carícias, de suspiros e olhares. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Enrico encostou sua testa na dela. Isso muda tudo, ele murmurou. Eu sei, ela respondeu,
seus dedos acariciando a nuca dele. Mas você não está sozinho nessa mudança. Ele sorriu então, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto, fazendo parecer anos mais jovem. Com delicadeza, puxou-a para seu colo, envolvendo-a em seus braços fortes como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Durma, ele sussurrou contra seus cabelos. Eu estou aqui. Sempre vou estar. Luna se aconchegou contra seu peito, o som de seu coração batendo forte sob seu ouvido a embalando. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da caverna, nos braços um do outro, haviam encontrado sua própria definição de paz. O amanhecer trouxe consigo uma claridade diferente, tanto no céu quanto entre eles. Luna acordou ainda envolta nos braços fortes de Henrico, seu calor a protegendo do ar úmido da manhã. Por um momento, ficou imóvel, saboreando a sensação de segurança que sua proximidade proporcionava. Bom dia, seu timbre profundo reverberou contra suas costas, enviando pequenos arrepios por sua espinha. Quando ela se virou para encará-lo, encontrou seu olhar já fixo nela, o semblante brilhando com uma mistura de ternura e determinação. Dormiu bem? Ela perguntou suavemente, ainda maravilhada com poder tocar seu rosto, sentir a textura de sua barba sob seus dedos. Melhor do que em anos, ele respondeu, capturando sua mão e beijando sua palma. Então, seu semblante assumiu aquela expressão focada que ela conhecia tão bem. Mas precisamos conversar sobre nossos próximos passos. Luna sentiu seu coração apertar. Você se arrependeu? Não, ele a interrompeu firmemente, segurando seu rosto entre as mãos. Não ouse terminar essa frase. O que aconteceu entre nós foi real, Luna. É real. Mas ainda estamos em uma situação perigosa, e preciso garantir sua segurança antes de qualquer outra coisa. A intensidade em seus olhos a deixou sem fôlego. Era o mesmo olhar determinado que ele tinha nas reuniões importantes, mas agora mesclado com algo mais profundo, mais pessoal. Nosso resgate é prioridade, ele continuou, embora seus dedos continuassem acariciando suavemente seu rosto. Precisamos melhorar nossos sinais de socorro, estabelecer uma rotina sustentável de água e comida, e... Luna o silenciou com um beijo suave. Quando se afastou, havia um pequeno sorriso em seus lábios. Sempre o estrategista. Alguém precisa ser, ele respondeu, mas seu sorriso espelhava o dela. Principalmente agora que tenho algo muito mais precioso para proteger. A forma como ele a olhava fez seu coração saltar. Era surreal ver o poderoso Enrico Salvatore, o homem que ela sempre vira como uma força da natureza nos negócios, olhando-a com tanto amor. Vem, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Vamos verificar a praia. A tempestade pode ter trazido destroços úteis. Enquanto caminhavam pela areia úmida, suas mãos naturalmente entrelaçadas, Luna percebeu como tudo havia mudado e, ao mesmo tempo, permanecido igual. Henrico ainda era o líder nato, ainda planejava e organizava cada detalhe, mas agora havia toques suaves, olhares prolongados, momentos em que ele parava apenas para beijar sua testa ou acariciar seu rosto. O que foi? Ele perguntou, notando seu olhar contemplativo. É estranho, ela respondeu, observando como o sol nascente lançava reflexos dourados em seus cabelos escuros. Precisamos cair em uma ilha deserta para finalmente nos vermos de verdade. Henrico parou, puxando-a para seus braços. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, ele disse, sua voz rouca de emoção. Então, com aquele meio sorriso que fazia seu coração derreter, acrescentou, embora eu preferisse ter descoberto isso em um jantar normal. Luna riu, o som ecoando pela praia deserta. Desde quando Enrico Salvatore faz algo do jeito normal? Verdade, ele concordou, inclinando-se para beijá-la.
O beijo tinha gosto de manhã e promessas, de água doce e possibilidades. Quando se separaram, seu olhar brilhava com determinação renovada. E quando sairmos daqui, vou te mostrar que podemos conquistar qualquer coisa juntos. Os dias seguintes criaram uma rotina própria, uma dança delicada entre sobrevivência e descoberta mútua. Enrico mantinha sua natureza pragmática, organizando expedições para coletar comida, melhorando o abrigo, mantendo sinais de socorro na praia. Mas agora cada tarefa era pontuada por toques suaves, beijos roubados, olhares que diziam mais que palavras. Na manhã do 10º dia, enquanto verificavam as armadilhas para peixe que Enrico havia construído, Luna notou algo diferente em seu comportamento. Ele parecia mais alerta, seu olhar atento constantemente varrendo o horizonte. "O que foi?" ela perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. "O vento mudou", Enrico murmurou, seus dedos entrelaçados nos dela. "Observe as aves marinhas, estão voando mais baixo, mais próximas da costa. A tempestade está chegando." Luna ia responder quando ouviu um som distante, quase perdido no sussurro do vento, metálico, rítmico, esperança pura transformada em ruído de motor. Os olhos dele se encontraram, o mesmo pensamento refletido em ambos: resgate. "Não temos muito tempo." A voz de Enrico assumiu aquele tom de comando que ela conhecia tão bem, mas havia também relutância, como se parte dele não quisesse que esse momento acabasse. "Precisamos reforçar os sinais de fumaça." Luna sentiu seu coração apertar. Salvação significava voltar à civilização, ao mundo de hierarquias que haviam deixado para trás. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, Enrico segurou seu rosto entre as mãos. "Ei!" ele sussurrou, seu polegar traçando suavemente sua bochecha. "O que vivemos aqui não termina com o resgate." Trabalharam rapidamente, empilhando madeira verde para fumaça densa. Luna observava Enrico comandar a situação com sua eficiência habitual, mas agora via além da fachada, a tensão em seus ombros, a preocupação em seu olhar. "Está tudo bem?" ela perguntou quando terminaram. "O mundo lá fora é diferente daqui", ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Há expectativas, protocolos, uma imagem que construía ao longo de anos. "Mas a ideia de voltar a manter você à distância." "Então não mantenha", Luna respondeu com firmeza surpreendente. "O homem que conheci aqui é muito mais forte que qualquer imagem corporativa." Ele a puxou para um beijo intenso, urgente, gravando cada sensação na memória. O som do helicóptero ficava mais forte, mas por um momento, permaneceram perdidos um no outro. O resgate chegou como uma invasão ao seu pequeno paraíso. Em segundos, paramédicos o cercaram com cobertores e equipamentos. A transformação em Enrico foi sutil, o maxilar mais tenso, os ombros mais eretos. O CEO ressurgia. Na aeronave, envolta em cobertores que não aqueciam como seus braços, Luna observava Enrico ao telefone, sua voz profissional organizando a volta ao mundo real. Fechou os olhos, temendo que tudo não passasse de um sonho. Então sentiu os dedos dele entrelaçarem-se aos seus, discretamente. Um toque que prometia que nem tudo estava perdido. O retorno foi uma avalanche. Flashes, microfones, médicos com pranchetas. Nos corredores do hospital, Enrico tornou-se apenas vislumbres, um terno virando esquinas, uma voz grave atrás de portas fechadas, sempre cercado por sua muralha de executivos e assessores. Uma semana depois, Luna encarava a tela em branco do notebook em seu apartamento. A carta de demissão parecia a única saída. Melhor preservar a magia da ilha que vê-la desvanecer sob as luzes fluorescentes da empresa. Mas antes que pudesse digitar a primeira palavra, a campainha soou. Quando abriu a porta, seu coração parou. Enrico estava ali, sem terno,
A camisa branca com mangas dobradas como na ilha. Seu olhar tinha a mesma intensidade dos dias que compartilharam juntos. As palavras morreram em sua garganta quando ele entrou. O perfume dele, sândalo e poder, preencheu o pequeno hall. Não diga nada. Sua voz estava rouca, diferente do tom das coletivas de imprensa. Só olhe para mim, Luna. Estou apaixonado por você, Enrico disse com a mesma convicção que usava em suas decisões mais importantes. E quero construir algo com você. Luna sentiu o mundo parar por um instante, surpresa não pela declaração, mas pela simplicidade com que ele a fez. E a empresa? Ela começou. A empresa é minha, Luna, ele declarou suavemente. E quero você na minha vida. Podemos construir isso juntos. Confie em mim, Luna, ele continuou, sua voz firme, mas suave. Agora que encontrei você, nada mais importa. Estamos apenas começando. Sem dar tempo para mais perguntas, ele se aproximou, segurando delicadamente seu rosto antes de lhe dar um beijo que parecia selar um pacto entre eles. Era como se naquele momento, toda dúvida, todo medo desaparecesse. E enquanto a noite paulistana brilhava ao redor, Luna percebeu que, ao lado de Enrico, cada dia seria um novo desafio, e cada desafio, uma nova chance de recomeçar. O futuro ainda era incerto, mas algo dentro dela dizia que, com ele, ela finalmente estava pronta para enfrentar o que viesse. O amor deles tinha força, e isso era tudo o que importava. Gostaria que essa história continuasse. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. O apoio de vocês é essencial para que possamos contar o próximo capítulo dessa emocionante história de amor.